E um elenco mais qualificado. Você precisa desses jogadores desse nível, você precisa de Yuri Alberto, você precisa de Maicon. Então acho que o Corinthians está fazendo a opção certa. Eu, em geral, eu gosto mais de elenco qualificado do que quantificado. Aqui, especialmente depois de 2003, com os pontos corridos no Brasil, não, o time precisa ter elenco é muito importante, elenco. E às vezes as pessoas compram tantos jogadores, nota 6, nota 7, e não formam um grande time. E ficam com uma peca de jogadores, com salário. O Corinthians passou por um processo para contratar aqueles 4 jogadores importantes. Virou 20 quase. O Corinthians fez uma conta em algum momento e falou, poxa, tem tanto jogador, vamos se desfazer de um monte de jogador e comprar alguns que são melhores. Sim. Né? E acho que a política mais ou menos é o que a gente está vendo aqui. O elenco em tese diminui um pouco, mas é mais qualificado. Vamos mostrar alguns números para seguir nesse debate por aqui. O que eu penso que joga muito a favor dessa é a idade do Yuri Alberto. Porque mais do que a bola, assim, a bola também, mas essa bola que ele joga, se ele tivesse 26, que não é velho, não tô falando 35, é 26, 27, mas 21. E outra, ele ficou muito pouco no Zenit, mas foi bem. Eu acompanhava o nosso amigo Fábio Aleixo, que ele tá morando. Ele postava um monte de coisa, de gols. Um trio de ataque com o Malcom e com o Claudinho. Exato, exatamente. Então, assim, não é que também é um cara que, se for ter uma revenda no mercado europeu, esse cara veio aqui, não deu certo. Não, ele voltou por causa da guerra. Então, aí nós temos Yuri Alberto, os jogos como titular, a minutagem dele. Ele foi, desde que ele estreou, o jogador do time com mais gols, chutes certos e duelos vencidos. O Duqueiroz foi muito útil, especialmente ali naquele momento que o Corinthians tinha muita gente no departamento médico, aquele mata-mata com o Boca. Ele era um dos principais jogadores aqui, Porque o Maicon machucou, e os mais velhos não jogavam bem, e o Fausto Vera chegou para o segundo semestre. Ele foi muito importante. E aí o Robert Renan, a gente tem uma amostragem pequena, é o que o Zupac bateu na tecla. Desde a base, ainda dá para chamá-lo da base, né? Ele tem 19 anos. Exato, mas ele tem aquele rótulo de fique de olho, porque é um potencial jogador internacional, um jogador com potencial seleção brasileira. Vai para a seleção sub-20 jogar o Sul-Americano agora, e na volta, se tudo fechar como se espera, ele vai direto para a Rússia. Tem um ponto negativo nessa troca, que é o efeito cascata que isso pode ter no elenco do Corinthians. Pode abrir buracos, mas enfim é o preço que se paga. Por quê? O Corinthians vai mandar o Robert Renan para a Rússia. O Robert Renan hoje, ele é o zagueiro imediato para os lugares de Gil Balbuena. O Balbuena está emprestado até o meio do ano. Sim. Não se sabe se o Balbuena ficará ou se ele voltará para o Dinamo de Moscou. Então, no meio do ano, o Corinthians pode estar sem o Balbuena e sem o Robert. E no meio campo, tem a questão do Maicon. O Corinthians está tentando renovar o empréstimo, porque comprar o Maicon está difícil, junto ao Shakhtar. E o Corinthians conta com a vontade do Maicon muito grande em permanecer aqui para convencer o Shakhtar a renovar o empréstimo. Mas se não renovar, no meio do ano, o Corinthians ficará sem o Maicon e sem o Du. Então perde os dois, perde o zagueiro e a reposição da zaga no meio do ano, perde o volante e a reposição do meio campo no meio do ano. Tudo isso para manter o Yuri Alberto. Eu acho que vale a pena, mas isso pode abrir buracos em 2 setores que vai obrigar... Tem 6 meses para resolver isso, né, Zupac? Com que ela? 6 meses. Tem 6 meses. 6 meses para resolver isso. É isso, e o mercado, mas são as consequências, são os prós e contras, mas eu acho que o saldo é positivo. Mauro, até aproveitando esse gancho, na tela a gente está trazendo o Maicon, o Zupac falou. Qual é a importância da permanência do Maicon? Um jogador que também, quando chegou, causou... O impacto dele foi mais imediato do que o Yuri, porque o Yuri, quando chegou, era um momento difícil do Corinthians, acabava se estourando ali na frente, virou até meme, o cara que não chuta no gol, como se o problema fosse só ele. Depois que encaixou, ele voou. E o Maicon, qual a importância dele? Qual a importância para o Corinthians que ele fique, Mauro? Até falando disso, só voltando um pouquinho do que você disse, que o Yuri arrebentou lá fora, não foi bem assim também não, né? Ele fez 6 gols de 14 jogos. 6 gols de 14 jogos. Ele também nem jogou tanto, então a média não é nem de um gol a cada 2 jogos. Aí eu acho que ele também estava engrenando. Como aqui ele também demorou um pouco para dar aquela engrenada. Se você tirar os 7 jogos, se eu não me engano, que ele ficou sem marcar, eu acho que eram 7 jogos. Se você tirar esses 7 jogos, a média dele fica excelente, na medida que ele começa a fazer gols. Mas o início não foi legal. Com relação ao Maicon, é o que você falou, foi muito imediato, né?